Olá! Oi, a luz de velas. Para vocês entenderem o que está acontecendo, a Suelen ficou sem energia, né? Então eu até comentei, bom, tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Que são as oportunidades no cenário de incertezas, né? Então, realmente nós estamos aí à luz de velas. E aí vem ao vivo, né? A nossa resiliência, né, Yonder, é bem isso? Para fazer as coisas acontecerem. É justamente treinar a capacidade de pensar para poder agir, em vez de só reagir com um momento de desespero, né? Exato. Então, quando a gente menos espera, né? Vem a situação caótica e tu pensa, tá, calma, respira. E aí, tu consegue manter a inteligência emocional, a lucidez para poder pensar com clareza e agir, né? E é Perfeito. mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Então, É mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Então, Lu, Rafael, os demais, sejam super bem-vindos, né? A gente chamou esse tema muito pelo contato de várias pessoas dizendo, puxa, tá todo mundo falando aí, várias oportunidades aparecendo, várias pessoas aproveitando as oportunidades, mas que oportunidades são essas, né? E onde é que elas estão e como é que eu reajo a tudo isso? E como a minha emoção também tá reagindo a tudo isso, né? Então, temos aqui uma pessoa mais resiliente que eu já conheci na minha vida, né? Que hoje está fazendo aqui a luz de velas a nossa live. E eu queria te agradecer de coração, Suelen, porque você fala de comportamentos humanos e a gente tem muitas pessoas de organizacional aqui conosco, né, que trabalham dentro de organizações, são empresários, são gestores de RH, são pessoas que trabalham no mundo de RH, e aí a gente coloca a nossa percepção, que oportunidades são essas, e por que às vezes eu não consigo enxergar isso, e por que às vezes eu estou enxergando, e às vezes eu me sinto até culpado, né, em relação a, puxa, eu estou feliz nesse ambiente, mas é um caos, eu tô com uma emoção, parece que avessa ao cenário. Então, com toda essa tua especialidade, com todo esse teu olhar muito delicado para tudo que acontece, a gente gostaria de te ouvir entender o que essas mudanças estão impactando em nós, né, nos seres humanos aqui. gratidão pelo convite inicialmente, né? Sabe que eu te adoro, te admiro muito. E falar sobre isso é um tema que eu amo de paixão, né? Falar justamente de comportamento humano dessa forma. Toda crise, toda mudança, ela traz, né, essa sensação de incerteza, de insegurança, e é muito comum o ser humano reagir com negação, né? E isso muito se assemelha ao que a gente já tinha falado uma vez sobre as fases do luto diante de uma perda, né? Então, quando a gente perde um ente querido, a gente precisa de um tempo para se reajustar a uma nova realidade. Porque você não volta ao dia seguinte, a sua rotina é como se nada tivesse acontecido. Você precisa de um tempo para se ajustar emocionalmente. A gente chama esse tempo de luto, é um processo, né? E o luto ele é dividido em algumas fases. E tem a fase da negação, a fase da raiva, a fase da depressão do luto, que é uma tristeza profunda. E diante de uma crise, dessa pandemia que a gente está vivendo, várias fases se assemelham muito, porque a gente tinha uma ilusão de segurança, uma previsibilidade. Muitas vezes, muitas pessoas vivem com a sensação de que está tudo certo, está tudo sob o meu controle, né? Tudo muito previsível. E essa crise pegou todo mundo de surpresa, de uma forma tão inesperada que a gente nunca tinha vivido algo semelhante, né? Então, muitas pessoas perderam a saúde propriamente dita, muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas perderam o emprego diante da crise econômica. E todos nós perdemos essa sensação de segurança, essa ilusão que a gente tinha de que estava tudo certo, tudo sob controle, né? Então, diante de uma mudança brusca, é natural do ser humano reagir com negação, para tentar fingir que está tudo certo, para tentar controlar, porque representa tanta dor e tanto medo que a gente reage com negação. Não, daqui a pouco é só uma semaninha, daqui a pouco volta tudo. E passou uma semana, a gente viu que não era bem assim, né? Então, isso gera, assim, para muitas pessoas, gerou esse processo de negação.
E para muitas pessoas veio logo em seguida a raiva, né? E é muito comum na fase da raiva, porque eu quero brigar com a realidade, porque eu não aceito ela, né? E na fase da raiva é muito comum a gente brigar e culpar alguém. Aí as pessoas começaram a culpar, né? O governo, os chineses, outras pessoas, culpa todo mundo, para tentar se eximir de responsabilidade e brigar com a realidade porque não aceita, né? Então, ainda tem muita gente na fase da revolta, tem sempre alguém brigando com alguém nas redes sociais, né? Porque não consegue aceitar e lidar com essa realidade, né? Clareando que aceitar não é se resignar, mas é perceber que tem coisas que estão fora do nosso controle. Se eu não tenho como controlar, então não adianta eu ficar me desgastando, né? Gastando energia com aquilo que eu não posso controlar. Eu engatei a quinta e fui embora também. Não, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Porque eu tô vivendo, né? Tô vivendo essas fases, né? Assim, tá tudo certo, né? Negação, a raiva, né? É interessante o quanto que a gente realmente foi derrubado pela questão de não temos nenhum controle, né? E mesmo que a gente voltar ao status anterior, não, a gente nunca teve controle, né? O controle realmente é uma inverdade e quanto isso gera ansiedade, né? Não, como é que eu vou organizar tudo isso aqui, vou controlar o meu cenário, né? E ter a previsibilidade e a previsibilidade que não existe, né? Porque é um dia depois do outro e tudo parece mudar novamente, né? Mas, ok, estamos entrando nas tuas fases, tá tudo certo. Uma fase também do luto é a barganha, que é a tentativa de negociar com a vida. Algumas pessoas também passam por esse processo de negociar, e se eu fizer desse jeito, e se, mas é um e se com medo, carregado também de ansiedade, né? E a ansiedade, ela nos projeta para o futuro e faz a gente se desconectar com o momento presente. Então a gente fica muito preocupado com previsões de perigo lá da frente, e a gente não consegue, às vezes, enxergar o que a gente tem para hoje e lidar com o que a gente tem hoje, né? Outra fase daí do luto é a fase depressiva, que é uma fase de tristeza profunda. Então, eu nego a realidade, mas chega um momento que não adianta negar, ela existe. Eu fico com raiva e me revolto, chega um momento que essa raiva passa, porque ela consome energia, então ela não dura muito tempo. Muitas pessoas tentam negociar com a vida, mas também chega um momento que não enxergam uma solução. E aí vem a fase depressiva, que é uma fase que o humor cai. Então as pessoas ficam mais tristonhas, melancólicas e ficam mais resignadas. E o perigo dessa fase é as pessoas também se vitimizarem muito, que é o lado ruim da tristeza. E me colocam como vítima da situação, né? Então, eu sou um coitado, e agora? Só que se a gente for parar para pensar, isso está com todo mundo, né? E a crise está sendo muito democrática, ela não escolhe, ela não escolheu um determinado lugar, uma determinada classe social. Por mais que algumas pessoas estejam sofrendo mais do que outras, pegou o mundo inteiro, né? Todas as pessoas foram atingidas. Então, justamente nesse período, a tristeza, ela faz o nosso metabolismo ficar mais desacelerado, cai o metabolismo e a gente fica também mais quieto, mais introspectivo. É uma função da tristeza proporcionar um processo de reflexão. Você fica repassando na sua mente tudo o que aconteceu. E é aí que é interessante que a gente pode praticar resiliência. Porque é eu refletindo sobre tudo o que está acontecendo que eu posso enxergar uma maneira diferente de reagir a tudo isso. Um caminho a seguir, né? Uma luz no fim do túnel. Então, o lado positivo da tristeza é você parar para refletir. E como que eu posso utilizar essa fase para tirar algum proveito? É claro que não é uma fase boa, prazerosa, mas o que eu posso aprender com tudo isso? Então, a resiliência é a capacidade de você suportar a pressão da vida, a dor, a dificuldade. É igual um bambu que enverga, mas não quebra. Ele volta, ele se mantém firme. Né? Então a gente precisa perceber isso. A questão do interesse da resiliência é justamente quando a gente consegue colocar para fora, ou seja através da escrita, através da conversa, né,
com algumas pessoas que a gente tem confiança, para trocar alguma ideia em relação a todos esses sentimentos, né? Fica muito mais fácil quando a gente consegue traduzir um pouco mais desse sentimento. E aí, se a gente puder, assim, como é que eu facilito a entrada da resiliência, que eu acho que essa, quem sabe, seja um caminho para a gente começar a entender as oportunidades, né? Não sei se eu estou acelerando ali a tua conversa, mas me parece que quando, então, eu vivencio toda essa coisa ruim, né, que é a negação e tudo mais, eu entro na resiliência. Qual é a melhor forma de eu enxergar na resiliência uma oportunidade de alavancar essas possibilidades? Para falar disso, a gente tem que falar de gestão emocional, né? Porque a resiliência é um dos aspectos, é uma das competências da gestão emocional. E para falar, então, de gestão emocional, que é a capacidade da gente lidar com aquilo que a gente sente, a gente tem que falar de autoconhecimento. Então, eu preciso perceber o que eu estou sentindo, que sentimentos são esses, que expectativas eu gerei, que necessidades eu tenho, que sentimentos que surgem de tudo isso. Então, como eu me sinto hoje, que preocupações estão passando pela minha cabeça, eu preciso me perceber, entender o que eu sinto para poder gerenciar. Então, o autoconhecimento, ele é o pilar fundamental, né, para eu poder gerenciar o que eu sinto e não deixar o desespero tomar conta, ou a raiva tomar conta, ou a tristeza me afundar. Então, é a capacidade de parar, pensar, analisar, sem culpar o mundo, né, porque não me leva a nada a culpar os outros pelo aquilo que está acontecendo. Eu tenho que perceber o que eu posso fazer no meu momento, na minha vida, né? E é quando eu paro para analisar isso, a gente volta a falar de controle. Eu percebo que eu não posso controlar lá fora. Eu não tenho como controlar como é que a epidemia vai se desenrolar. Como controlar como a economia vai ficar. Mas eu posso controlar a forma que eu reajo a tudo isso. E aí, suportando a pressão, né? E conseguindo ter maior clareza daquilo que eu sinto, eu posso enxergar também quais caminhos a seguir. E que aprendizado eu posso tirar de tudo isso, né? Aí, dessa forma, eu vou estar praticando a resiliência. Muito bem. E essa consciência, né, que a gente começa a perceber, a olhar para essa consciência de si, consciência do meu comportamento frente a essas adversidades, né? Como é que ela consegue aproveitar para tomar uma ação, para equilibrar suas emoções, para tomar alguma decisão em algum momento, né? Porque às vezes a gente percebe assim, muitos nos coachings hoje que a gente faz, né, entra muito a questão de, puxa, nós temos um cenário, né, que tá problemático, mas aparecem as oportunidades e eu tenho uma dificuldade de pegar, de assumir. Claro, né, é tudo muito volátil, né, que a gente tá vivendo. Mas como que eu transformo essa consciência numa sabedoria, que eu possa realmente tomar alguma decisão? Então, a gente tem a mente mais primitiva, que é a mente emocional, é quando a gente reage emocionalmente. Qualquer estímulo que chega até nós, chega primeiro no sistema límbico, que é a nossa mente mais primitiva, que é a nossa parte que a gente herdou dos animais. Então, qualquer situação, rapidamente pode nos gerar medo, pode nos gerar raiva, né? Pode nos gerar um susto. É a parte emocional falando, muito primitiva. Se a gente logo reagir por essa emoção, ser tomado pela emoção, a gente não vai conseguir raciocinar com clareza. Porque a emoção, ela é energia, ela gera toda uma reação fisiológica, toda a emoção, ela muda a nossa fisiologia, ela faz a gente lutar, correr, reagir e rouba o nosso raciocínio, a gente não consegue mais pensar com clareza. Tem até um termo que se fala sobre sequestro emocional. Se nos primeiros 6 segundos que você recebe um estímulo, você já reagir com a emoção, essa informação do estímulo, ela não chega à nossa mente racional, que é a nossa mente cognitiva, que é a nossa porção cerebral mais recente na evolução da nossa espécie. Essa informação, ela fica no sistema límbico, que é a zona emocional, que é o centro emocional. Você só reage. Então, exemplo bem básico para as pessoas entenderem. Você já viu alguém reagindo num momento de sequestro, de assalto? Tem gente que é tomado pelo pânico e começa a reagir de forma completamente irracional. Então, aquela pessoa não está mais conseguindo raciocinar com clareza. Não, se eu gritar, o assaltante vai me atirar em mim.
a pessoa simplesmente se põe a gritar no momento de assalto, né? O que é isso? É o sequestro emocional. Então, muitas vezes as pessoas reagem dessa forma através do centro emocional do sistema límbico. Olha, voltou a luz! Voltou a luz! A luz. Só para as pessoas que acabaram chegando, a falar em resiliência e sabedoria, né? A Suelen ficou sem energia. 20 minutos antes do início da nossa live, ela assim, Shirley, tô sem energia nenhuma aqui. O que a gente faz? Então, eu disse, bom, e aí, né? Então, com uma resiliência fantástica, foi atrás de vela, foi atrás de... como é que é? Lanterna... Deu tudo certo, né? Então hoje a gente começou falando de cenários em momentos de incerteza, né? No cenário de incerteza, e é isso, né? Como a gente reage frente às adversidades, frente ao novo. A gente não tem controle nem sobre a iluminação da própria casa, né, Sueli? E é assim mesmo, né? Bom, você estava falando da questão da sabedoria. E quando a gente está no lado que você deve estar colocando ali, totalmente da emoção, né? Então eu sou pura emoção nesse momento. Estava dando o exemplo ali do sequestro. E aí, quando é que a gente pode se encontrar no equilíbrio? Então, se a gente deixar a emoção tomar conta, ela que vai guiar. Mas provavelmente a gente vai se arrepender depois. Porque a emoção não é uma boa conselheira. Então, diante de um estímulo que te gera alguma emoção, a coisa mais sensata a fazer é você tentar parar. Para, respira, para tentar raciocinar com clareza. Se você parou, não deixou a emoção tomar conta, essa informação ela vai chegar na sua parte cerebral mais racional, a sua mente racional, para você raciocinar. Então você avalia, tá, peraí. Se eu berrar, é capaz de eu morrer nesse assalto. Então eu vou ficar bem quietinho. Respira, calma. E assim é com toda a situação, né? Acabou a luz, em vez de eu ter um ciricutico nervoso dentro de casa, eu paro, penso o que eu posso fazer a respeito. Então eu avalio, eu analiso, eu observo. E quando daí eu consigo equilibrar razão e emoção, eu posso tomar uma decisão mais lúcida, mais clara, e aí eu vou estar exercitando a mente sábia, que é o equilíbrio e a junção das duas. Aí eu vou ter sabedoria no momento para agir. Uhum. Muito bom. Então a mente sábia surge desse equilíbrio entre mente emocional e mente racional. É você conseguir pensar e avaliar melhor para depois agir com maior assertividade, com maior clareza e lucidez. Quando a gente atrela essa sabedoria, né, toda essa questão, a gente coloca muito a percepção do nosso propósito, né? A gente fala muito de propósito hoje em dia. Então, assim, o que a gente pode colocar o propósito a serviço também desse cenário, né? Então, às vezes o propósito vem com algo muito romântico, né? Você tem que ter uma base de propósito, você precisa ter uma clareza do seu norte, do seu guia, como se aquilo ali fosse um estado de fim. Né? Então, assim, como que a gente pode também se motivar pelo nosso propósito de uma forma ainda mais simplificada? Né? Na questão de, olha, muito bem, eu tive todas as minhas emoções, eu tive uma análise do cenário, começo a encontrar um pouco mais da razão. Como que a gente consegue ter um pouco mais de norte, um pouco mais de guia em relação a tudo isso? Então, o propósito, ele não é um ponto de chegada, né? O propósito, ele tá mais para um norte para a gente poder seguir e para perceber que jornada está trilhando. E quando a gente tem um propósito nas nossas ações, na nossa carreira, na nossa vida, a gente consegue perceber um senso de importância a mais. E isso, por si só, também já traz mais motivação, né? Mas eu só consigo reconhecer o meu senso de propósito se eu me conheço. Se eu estou praticando gestão emocional, para eu ter clareza para onde eu quero seguir. Por isso que as coisas estão tão interligadas. Uma pessoa que não tem o mínimo de autoconhecimento, ela não tem clareza do seu propósito. Talvez ela ache que tem um propósito, mas às vezes isso é de outras pessoas e ela fica se comparando para chegar lá. O propósito, quando surge de dentro de nós mesmo, que a gente enxerga aquilo que a gente quer, é porque a gente consegue perceber bem, né? Quem é a pessoa que somos, aquilo que já trilhamos, para onde queremos ir, baseado nos nossos valores. O propósito, para fazer sentido para você, ele tem que ter relação com seus valores de vida. É claro que a gente não vive só, né, dessa visão romântica,
Mas aí a gente vai alinhando aquilo que a gente acredita, os valores que a gente tem, com as necessidades do mundo. O que o mercado precisa? Como que eu posso colocar os meus talentos em prol de algo bom e de algo que possa ser aproveitado para o mundo, me trazendo também um retorno financeiro, porque a gente não vive de luz, né? Então é todo um processo para enxergar que jornada é essa que eu estou trilhando. E eu costumo comparar, assim, quando eu faço palestras de inteligência emocional, eu comparo muito com a carruagem, o cavaleiro. Então imagine que você tenha uma carruagem sendo governada por cavalos selvagens. A carruagem é a nossa vida, ou o nosso corpo. Os cavalos selvagens são as emoções fora de controle, porque as emoções têm uma energia enorme. E elas são movimento. Tanto é que uma emoção ela não pode ser trancada, segurada, ela tem que ser sentida e canalizada. Então, são como os cavalos selvagens. E essa carruagem, ela está indo por um caminho, só que vamos supor que ela estivesse sem um cavaleiro. Ela vai simplesmente ficar desgovernada, né? O cavaleiro na carruagem tem que ser a nossa autoconsciência, o nosso eu. E esse cavaleiro ele tem que estar muito bem sentado na carruagem, lúcido, né? Acordado, inteiro, consciente, segurando as rédeas desses cavalos selvagens para guiar o caminho. Então, os cavalos selvagens são as minhas emoções, o caminho que eu quero, que eu enxergo na minha frente é o propósito, para eu saber para onde eu estou indo. Não como um ponto de chegada, porque quando a gente alcança uma meta, aparece outra, né? E assim sucessivamente. Mas é o caminho que eu quero trilhar da minha vida. É como se fosse um norte, uma bússola, né? E tem algumas coisas também que eu venho percebendo também, que quando a gente tá nesse cenário, parece que nós precisamos estar em movimento, né? Parece que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa agir. E algumas vezes a gente vai agir e vai causar um dano que vai nos dar mais trabalho ainda. Às vezes a escolha nesse cenário é realmente perceber ele, ter uma leitura um pouco melhor, né? E quando a gente fala ali tanto do propósito, é entender o que o meu negócio ou o meu talento pode estar a serviço desse cenário, né? Aonde tem as oportunidades, seja ele o nicho de mercado, né? Uma oportunidade que está se abrindo ou algo que eu vou precisar abrir mão do meu negócio. Essa questão do abrir mão, hoje eu percebo que é o que mais está impactando mesmo em enxergar um cenário de oportunidade. Né? Porque como eu não consigo ter essa flexibilidade, seja vender alguma coisa que eu tenho e terceirizar, seja repensar no processo, né? Então quando às vezes eu vejo ali no LinkedIn muitas empresas dizendo eu optei por realmente agir frente ao cenário, não optei por não ficar parado, né? Tudo bem, é uma opção, mas eu percebo muito que o agir está sendo em revisitar o processo, entendendo aonde e por qual caminho a gente está transitando, quais são os parceiros. Eu percebo que muito das parcerias, né, estão engrandecendo também nesse cenário para ampliar as oportunidades, né? Eu coloco muito nós duas, né, Suelen? Quantas vezes a gente tentou se aproximar, seja de algum serviço, de algum projeto, né, de algo que os nossos interesses pudessem se conectar e estar a serviço do ambiente que a gente está. E olha só, quem diria, né? Nos aproximamos aqui, né? Nesse momento. Então, as coisas estão se aproximando de uma forma que a gente nem esperava que ia acontecer. E o quanto que a gente pode também estar admirando, observando, né, esse processo. E aí vem muito a questão, né? Como é que a pessoa encontra essa lucidez? Né? Como a pessoa consegue encontrar um pouco dessa calma para olhar um pouco fora da água, né? Então, eu vou na onda do que estão fazendo, mas o que estão fazendo, né? Ora é isso, ora é assim. Então, muitas pessoas às vezes fazem exercícios, algumas pessoas leem, algumas pessoas meditam, e muito se busca uma certa receita para isso, né? Então, como é que eu adivinho, eu sei qual é a decisão que eu tenho que tomar? Né? Eu acredito que muito do que você está falando seja dessa descoberta, desse autoconhecimento, de poder encontrar o seu ponto de equilíbrio, né? Para daí conseguir tomar as decisões que você percebe como a melhor para o seu momento, para o seu cenário. A vida é dinâmica, não adianta a gente ficar parado, né?
Tanto é que a água parada apodrece. A gente não pode simplesmente parar. Só que não é então que porque eu tenho que me movimentar, que eu vou simplesmente reagir com rapidez, de qualquer jeito, sem ter clareza do que eu estou fazendo. E não é porque está todo mundo fazendo, né? Tem um monte de gente hoje fazendo live. É só porque todo mundo fazendo que eu vou fazer também? Ou isso faz sentido para mim, né? Então, assim, a gente precisa sim agir, mas é agir com cautela, com calma também, percebendo se aquilo faz sentido na minha jornada, naquilo que eu estou trilhando ou não, né? Então, para eu ter clareza de qual ação é a mais assertiva, né? Se eu preciso realmente fazer aquilo ou não, a gente volta no autoconhecimento. Eu preciso me perceber e aprender a me centrar. Porque a emoção, assim como o vírus é contagioso da epidemia, emoção também é contagiosa, né? Se você deixa toda a emoção do ambiente te afetar, você vai ficar agitado. Se você deixa toda a negatividade do ambiente te afetar, você afunda junto. Então você precisa também estar muito bem centrado, né? Tá no seu eixo, no seu equilíbrio, com aquele cavaleiro bem sentado na carruagem, para você ter clareza, lucidez, sabedoria para agir de forma mais assertiva. E você precisa perceber isso em você. O que acalma você, o que te ajuda a manter no centro, né? Muitas pessoas procuram a meditação para conseguir se acalmar e manter no eixo. E a meditação é maravilhosa, isso é um dos recursos que eu utilizo. Tem gente que não gosta de meditação, tem gente que consegue se manter centrado, em calma, com calma, em equilíbrio, usando atividade física. Tem gente que dança, né? Então você precisa perceber em você quais são as suas necessidades, que emoções estão aflorando disso, o que acalma você, o que ajuda você a se manter no seu eixo, no seu centro, em equilíbrio, mesmo diante de um caos, mesmo diante de um cenário de incerteza, né? Para daí ter mais assertividade. Eu recebi agora também, durante esse período de isolamento, um vídeo de um italiano falando que ele ia marcar uma live com uma pessoa, mas ele não tinha mais nem lugar na agenda, porque ele tinha aula de zumba, ele tinha meditação, ele tinha show, ele tinha live. Então, mesmo na quarentena, ele estava com a agenda lotada de coisa, não tinha mais tempo nem para o amigo. Então, às vezes, as pessoas também se preocupam tanto em agir sem parar para avaliar com clareza, que daí não muda nada, né? Antes a gente estava correndo o tempo todo, acelerado, sempre preocupado com o relógio. Hoje a gente tem a oportunidade de parar para avaliar com calma, mas aí está entupindo a agenda de novo. A única diferença é que está dentro de casa. Então, não é essa a intenção, né? Qual aprendizado, de fato, eu posso tirar de toda essa pandemia, de toda essa crise, de todo esse cenário que a gente está vivendo? Eu vou colocar... Quando eu parar para perceber isso, além de praticar resiliência, eu vou estar praticando antifragilidade. Que antifragilidade é, mesmo que eu me sinta lá no fundo do poço, é eu usar isso como mola propulsora. O que é que eu posso fazer para subir? Como é que eu posso aprender, pegar impulso, força, amadurecimento para crescer, para aprender alguma coisa? Antifragilidade é um termo novo, né, Suelen? Veio muito com o protagonismo, a força, né? Eu queria registrar o comentário da Priscila. A Priscila é uma grande amiga minha, nutricionista, está fazendo atendimento online. Assim como o coaching aumentou o atendimento online, assim como os RHs muitas vezes estão trabalhando de casa, ou outros colegas estão trabalhando de casa. Então, o quanto é bacana, né? O desejo de todo mundo, puxa, vamos trazer qualidade de vida. Mas é claro, a gente chega em casa e vê todo um cenário também que também depende da gente, né? Então é a gente que vai fazer comida, nós também temos que olhar as crianças, filhos, né? Então acaba se trazendo toda essa complexidade de um cenário que sim, puxa, muito do que eu desejei, de ter uma oportunidade a mais com a família, de ter um tempo a mais, mas a mudança também vai te exigir um momento diferente de perceber todas essas mudanças, né? Então, como é que eu faço a administração do meu tempo? Né? Será que eu estou aproveitando isso ou realmente estou colocando mais questões para dentro? E muito, foi uma colega minha, tem um filho que estava fazendo natação e estava na escola e estava me comentando assim, meu, Shirley, eu tenho que fazer agora a tarefa com o meu filho, tem que ver a tarefa online, tem que ver isso. Tu acredita que até a natação, que ele estava fazendo natação, mandou tarefa da natação, mandou tarefa para fazer aqui?
para ele não perder o pique. Então, assim, é claro, a gente ficar em movimento, sim, mas o que é coerente, o que faz sentido, né? A gente quer manter a mesma rotina, ocupação ou se sentir produtivo da mesma forma que estava no cenário anterior, desejando estar em outra situação. E aí, quando a gente é forçado a reconstruir, né, esse novo cenário, porque cada um vai criar o seu. Cada um tem as suas limitações, as suas necessidades, os seus desejos, né? E aí, eu percebo muita gente assim, puxa, tô super feliz com a oportunidade de me conectar com outras coisas que eu gostaria, mas claro, preocupada, né? Se fico no meu emprego, se não fico, e o que eu faço. Mas também há outras pessoas super queixosas, né? Não conseguindo perceber quase nada do que ela poderia estar aproveitando, seja no momento com a família, seja no momento com ela mesma, seja no momento de ressignificar a sua própria profissão, né? Que tem algumas profissões que estão mudando e quem sabe não voltem a ser igual ao que era, né? Justamente porque tudo está se abrindo, né? Um novo mercado, principalmente às vezes de educação, desenvolvimento, a nossa forma de se comunicar, incluir, interagir. Sim. O Tiago Pianeser, que é amigo nosso, né, também da área, ele entrou e ele estava falando aqui, né, que as empresas estão buscando mais os treinamentos online, os processos de coach online, e é muito eficaz também. Dá para fazer com tal qualidade quanto presencial. Então, eu acho que a maior oportunidade que a gente tem nessa crise é o processo, justamente a gente poder expandir a nossa consciência de si mesmo e do mundo à minha volta. É eu ter essa oportunidade de ter mais tempo para avaliar com calma e expandir essa consciência, eu estar mais lúcido da pessoa que eu sou, daquilo que eu faço, daquilo que eu quero e das necessidades à minha volta também, das pessoas à minha volta e do mercado à minha volta. E aí, com uma consciência muito mais lúcida e muito mais ampliada, a gente vai sair dessa crise, né, muito melhor. Eu acredito nisso, muito mais maduro, com novos conceitos, novos aprendizados, né, novas maneiras de ser. Uma mente que se abre nunca volta ao seu tamanho original, né? Já tem essa frase. Isso mesmo. Então vai ser completamente diferente. E talvez não seja ruim, talvez seja muito bom. Tem gente que tem uma visão negativa, né? Talvez eu seja otimista demais, não sei. Mas eu ainda prefiro ser otimista demais para poder criar uma boa expectativa e levar com isso uma boa energia também. Porque a gente vai sair, né, talvez vai demorar um pouco para justamente conseguir voltar nos eixos, mas talvez não seja o eixo de antes que se tinha. Então a gente sai daqui muito mais maduro. É uma fase de transição que a gente está vivendo, né? Sim. E como a gente percebe também, né, todas essas pessoas que a gente vai interagindo, né, desde o início desse cenário que virou de uma hora para outra, né, foi muito rápido. Se pudessem perceber o quanto pedir ajuda, né, ia também facilitar esse momento de transição, a dificuldade que se tem de pedir ajuda, a dificuldade que se tem em confiar, em abrir as possibilidades, ela seria menos danosa, né? Então, muitas vezes, assim, quando você faz a pergunta, né, como você está reagindo, o que você evoluiu, né, ao longo dessa fase de quarentena que nós passamos, que mudanças trouxe para você, até mudanças de percepção você teve com toda essa mudança, puxa, né? E muitas delas a gente percebe que a ajuda, que o compartilhar, que o confiar, que o delegar, né? Ela iria trazer muito mais benefício, menos dor, menos cansaço. E menos é mais, né? Tudo menos acaba sendo mais. Sim, com certeza. E essa pandemia também veio para mostrar que a gente sozinho não consegue muita coisa. A gente precisa, sim, de uma rede de apoio. Nós estamos todos conectados, né? E a gente é humano, a gente precisa de ajuda. Assim como eu também posso ajudar as pessoas à minha volta, eu posso aceitar ajuda, né? Isso é necessário. Então, é fantástico. Teve outras pessoas aqui também compartilhando, né? Deixa eu achar aqui. A Helenise também colocou, né, a questão da importância dessa percepção, da mudança. Isso mesmo, E quem sabe até, Shirley, a gente podia lançar o desafio, né? Para quem está aí assistindo a live,
Se tiver papel e caneta em mãos, anota agora, ou anota a pergunta assim que a gente terminar a live. Tenta colocar no papel o que você especialmente, está aprendendo com tudo isso. Quando a gente coloca para fora, se torna muito mais palpável, em vez de ficar só no mundo das ideias. Assim como as emoções têm que ser canalizadas, externalizadas, seja através de um desabafo, seja através do choro, né? Seja através de uma atividade física, você tem que colocar para fora. As ideias também, quando elas vão para o papel, elas ganham vida, se tornam mais palpáveis. E aí, enxergando no papel o que você está aprendendo com essa crise, é mais fácil ainda de enxergar, então, um propósito, um caminho a seguir. Tá? Então, fica a dica aí. O que você está aprendendo com todo esse cenário de incertezas. Perfeito. Magnífico. E colocar no papel dessa clareza, né? O journaling que é tanto falado, né? Escrever, colocar para fora pra gente realmente, ó, Priscila está aprendendo a ter mais paciência. É isso aí mesmo, né? Paciência. É engraçado que as pessoas às vezes veem assim, puxa, mas eu não me sinto me transformando, adquirindo aprendizados, ou evoluindo, ou aumentando a minha sabedoria. Desmistificar todos esses termos é tão importante, né? Porque quantos aprendizados a gente tem e, ok, reconheça que isso está sendo difícil, né? Reconheça que, às vezes, fazer uma agenda ou produzir do jeito que a gente produzia antes mudou o nosso jeito de produção, mudou o ritmo, mudou o foco, né? Hoje a gente está tendo mais atenção a papéis que já eram nossos antes, né? Como eu falo meu, né? Ser mãe. Eu nunca fui uma mãe tão presente, eu acho, né? No cenário como esse. Né? Super gostoso, mas também dá um monte de desafios, mas grandes aprendizados, né? Filhos, casa, trabalho, nós somos as gestoras do lar, né? Então tudo isso é muito, muito gostoso perceber que é uma evolução. E quando a gente está só no automático, a gente não percebe os aprendizados que estão intrínsecos ali. Quando a gente para, então, para avaliar, a gente cresce nessa consciência. E aí a gente percebe quanta coisa a gente aprende. A gente aprende a exercitar a paciência, né, a fé, o otimismo, o bom humor, né? Tanta coisa. Não é só aprender de acumular conhecimento, mas é aprender a se tornar uma pessoa melhor para si mesma e para os outros à sua volta, a cada dia. É colocar um tijolinho na construção da sabedoria, porque sabedoria tem a ver com tempo, com experiência de vida. Então eu só vou ter sabedoria quando eu ter 60 anos. Não. Você pode acelerar esse processo quando você se coloca na posição de aprendente da vida. O que eu aprendi hoje? Hoje eu aprendi a cuidar mais da minha saúde. Hoje eu aprendi a fazer uma comida diferente. Hoje eu aprendi a brincar de um jogo diferente com meu filho. O que você está aprendendo hoje, a cada dia? Né? E aproveitar as oportunidades. Eu, pessoalmente falando, né? Todos os eventos de palestra que eu tinha foram todos cancelados. O que eu estou fazendo? Eu estou estudando, né? Coisas que fazia tempo que eu não pegava para estudar. Eu estou organizando materiais, organizando as coisas na minha casa que eu tinha guardado há tanto tempo. E eu dizia, um dia eu arrumo isso. Um dia eu arrumo isso, né? Então, todo dia organizando um pouquinho e lidando com a jornada, porque eu também tenho 2 crianças, né? No caso. Tu é mais a jornada dupla. Então a gente sempre aprende, mas quando a gente coloca luz nisso, aí mesmo a gente acelera o aprendizado, e isso é se tornar antifrágil. É você conseguir ter essa postura de aprendente na vida. E é exatamente isso, né? O quanto que a gente quer estar aprendendo, o quanto que a gente quer estar produzindo, o quanto que a gente vai se ocupando com coisas que não precisa, enquanto o cenário está dizendo menos é mais, né? Perceba, né? O que hoje você pode fazer, o que hoje você está a serviço. Eu confesso que eu estou transformando alguns trabalhos em online, né? Coisa que para alguns clientes ainda é algo muito estranho, para outros a gente já está percebendo, nossa, ainda bem, chegou em boa hora, né? Para a gente poder movimentar a cultura, poder movimentar aprendizado. Então, assim, são novos cenários que já estavam a fim de chegar há bastante tempo. Claro, eles estão chegando meio torto, né? Porque tá meio feito às pressas, assim como o aprendizado das crianças e tudo mais. Mas essa nossa conversa, né? Que a gente já está começando a ir para o nosso caminho de fechamento. A Eudira também colocou aqui
sobre a questão do respeitar os pensamentos dos outros, realmente, assim, né, às vezes a gente que era mais chefa do lar, né, compartilhar a sabedoria do lar, é tudo muito, muito aprendizado, né. Vamos dar o exemplo de casais, né? Muitos casamentos, o marido e a mulher passavam pouco tempo junto durante a semana, porque cada um estava na sua rotina de trabalho. E aí tiveram que ficar em isolamento todo dia, dia inteiro dentro de casa, né? Então, assim, é muita prática de tolerância, de respeitar o outro a cada dia. Então, a gente sempre aprende, né? A gente sempre evolui demais, né? E só falando mais um pouquinho de mim, muitas pessoas também me diziam, tu tens que ir para o online, tu tens que fazer mais produtos online. E eu tinha certa resistência nisso, até comentei em outra live também. E veio o isolamento, veio a pandemia e eu me vi obrigada. Então, a mudança brusca, ela acelera aquilo que estava em processo, né, do processo do online. E a gente tem que aproveitar as oportunidades. A própria palavra oportunidade, ela traz esse, né, se você for procurar na origem da palavra, é aproveitar o vento oportuno, aquilo que te mostra e você pegar e aproveitar. Eu recebi hoje uma solicitação de uma palestra online. E aí a pessoa falou assim, olha, no Google Maps, você sabe usar? Eu disse, olha, ainda não, mas eu vou aprender. Porque o trabalho em si você vai fazer, agora usar a tecnologia a gente aprende, né? Então essa postura de aprendente da vida é com tudo, né? Ah, eu tenho medo, tá? Vai que não dá certo, mas vai com medo mesmo. Observa a emoção, né? Só não deixa ela tomar conta. Avalia a situação e aí toma uma decisão, uma atitude mais assertiva. Isso é aproveitar as oportunidades que estão surgindo e ter esse olhar, né, em alerta para perceber o que você pode crescer e, inclusive, profissionalmente com tudo isso. Tem aqui uma grande amiga minha, a Deise, também colocando, né, já acelerou, né, alguns projetos estavam tendo vontade aí, já acelerou, já está mais do que forte, né, agora com essa nova era. A Bernadette também, né, nossa super companheira. A Bernadette está trabalhando em várias mídias, né, de salas de mentoria, salas de reunião online. Então, não tem tempo, não tem idade, né? Basta a gente tá dentro e tá afim, né? Tá afim, faz sentido. E tem pessoas que realmente não vão para online, vão ficar no presencial, vão trabalhar e não tem nenhum problema. Né? Não tem nenhum problema porque também vai ter demanda para esse campo. Tá se abrindo outro, mas o que é que o outro vai deixar de existir? Né? Só vai ter alguns remanejos, alguns ajustes. Né? Então, quem sabe não bate com o meu propósito, não bate com o meu talento, não me identifico e tá tudo bem. Né? Então, assim, eu entrar na onda, surfar a onda, aproveitar delivery, por exemplo, nem todo mundo aproveitou o delivery. Né? E tá tudo certo. Então, qual vai ser a tua especialidade, qual é o teu chamado, o que vão pagar por esse teu talento, o que é a sua atitude dentro do teu negócio, dentro da empresa que você é colaborador, você está a serviço, né? Pode ser que hoje a demanda é diferente, se você não captou isso, tá mais do que na hora de captar. Né? Então todas essas questões, um conhecimento gigantesco, né? E uma experiência maravilhosa, né, Suelen? Lembrando que a Suelen entrou nessa live sem energia na casa dela, sem energia nenhuma, começamos a luz de velas. Então, com uma maestria fantástica, tá aqui com a gente, com esse humor, com essa sabedoria. Mas se a gente pudesse, Suelen, só pra gente fechar as dicas finais, o que é o finalzinho dessa live que a gente poderia entregar para as pessoas? Assim, puxa, fica aí umas 3, 4 dicas pra gente bater e eu posso te apoiar aí pra gente fazer o nosso fechamento. Eu acho que é autoconhecimento, autogestão, né? E clareza daquilo que você está aprendendo. Então, se perceber que emoções estão borbulhando, que preocupações estão passeando pela sua cabeça e gerenciar para a emoção não tomar conta. A emoção dá o colorido a mais, mas é você que tem que guiar a sua vida. Lembra do cavaleiro lá na carruagem, que é a sua consciência, a sua mente sábia, o seu eu, que tem que estar muito lúcido, né? E aí, tendo clareza da pessoa que você é, daquilo que você sente, você vai conseguir enxergar também qual é o aprendizado que vai poder tirar de tudo isso para se oportunizar daqui em diante, para conseguir enxergar um propósito no seu caminho e trilhar uma jornada que faça sentido para você, né? Não sei se eu resumi demais. Perfeito! São dicas aí pra gente, então tudo começa por nós,
né? Em gerenciar e entender as nossas emoções. Queria dar um beijo aqui para as pessoas últimas que entraram, para Cida, para Maria Emília, que saudade, para Pati, para Sheila. Olha, então, a Deise falou assim, ó. A Deise falou assim: no final disso tudo, vamos dizer obrigado, Corona. Justamente, mesmo as situações mais difíceis podem ser grandes mestres na nossa vida. E a gente pode, inclusive, praticar a gratidão nesse momento, porque a gratidão nos deixa mais positivos para enfrentar tudo isso. Perfeito. Ele tá dando uma surra em muita gente, né? Mas a gente consegue, a gente vai ser, como é que é? Vai ser um bambuzal, né? A gente vai conseguir voltar ainda mais forte, voltar a revigorar. A gente enverga, mas não queda. E fica o desafio, coloca lá no papel o que você especialmente está aprendendo com todo esse cenário de incerteza, com toda essa pandemia que a gente está vivendo. Põe no papel. Pessoal, muito obrigada por contribuir, por colocar ali as falas. Obrigada pelo estímulo. Andresa, Nelise, obrigada a todos vocês por terem contribuído com esse momento, com os seus aprendizados, né? De colocar aqui, expor as suas percepções. Gratidão, Eudíria, que citou meu nome aqui. Muito, muito obrigada. Gratidão imensa, Shirley, né? Você acreditar no meu trabalho e em mim, por ter feito o convite. Eu adoro conversar contigo. Ah, igualmente. Agora vamos no presencial, né? Vamos dar uma baixada ali, a gente vai com certeza estar no presencial. Um beijo, Lu, beijo, Crislaine, Manuela. Pessoal, desculpa se eu não mencionei algum nome que apareceu aqui, mas de coração, muito obrigada. Suelen, um beijo no coração. Gratidão. Igualmente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.